pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Coffee and Talks. E eu quero saber se você viu o último. Eu quero saber, na verdade, se você está acompanhando os nossos episódios. Se você não está acompanhando, quando você terminar esse vídeo, volta lá, dá uma olhadinha nos temas, vê o que te interessa, vê o que Deus está falando com você e aproveita porque eu tenho certeza que Deus quer falar algo com você através desse podcast também. E hoje a gente tem um tema muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre as esferas da sociedade, mas a gente vai entrar em uma parte bem específica, que é a parte do direito. E eu tenho certeza que talvez você, ou pelo menos tenha uma curiosidade a respeito disso. Então fica até o final e não perde nada. E hoje o nosso convidado muito especial é o Quinho! Seja bem-vindo, amigo! Muito obrigado. Olha, gente, pra quem não sabe, meu nome não é Quinho, né? É, Quinho sim. Para de graça, Quinho. Olha, documentos mais sérios eu assino como Marco Souza. Entendi. Nunca ouvimos falar nessa igreja, gente. É sério, quando passa a lista, Marco Souza, eu fico assim, Quem é essa pessoa? Gente, quem? Aí eu... E a esposa dele passa pela mesma situação, Exato. porque é a Pio, mas ela assina também Gessiane, e a gente fica assim, Se Gessi, quem? me chamarem de Marco na rua, eu não olho. Eu não olho, eu passo direto. Então, Quinho. Deixa mais. Quinho. Amigo, como eu falei, nós vamos falar muito sobre essa área, né? Que é a área que você Sim. atua. E eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história. Primeiro te apresenta para quem não te conhece e também conta um pouquinho da tua história em relação ao direito. Perfeito. Me chamo Marco Souza, meu apelido é Quinho. Eu sou esposo da Gessiane Ayala, que vocês conhecem como Pio, que canta aqui na igreja, que inclusive já veio aqui em outro momento, Sim. falou um monte de coisa da minha vida. Hoje eu vou falar dela. Não. Sim, bom, eu sou advogado criminalista, atuo nessa área e atuo nessa área por um chamado divino. Nunca foi meu sonho ser advogado, nunca passou pela minha cabeça a advocacia, mas em determinado momento da minha vida Deus me pegou e bora, eu te quero aqui. Então, a minha vida na advocacia nunca foi sonhada, nunca desejei, nunca, saí do ensino médio, agora eu vou fazer um curso preparatório e eu quero me tornar advogado. Não, eu, super envolvido na igreja, liderando células, multiplicando células, crescendo. Já, eu tenho um chamado pastoral. Então, eu tava, assim... Muito pronto para seguir Muito nisso. pronto para seguir nisso. Recebi esse chamado bem novo. 16, 17 anos, eu já tinha recebido esse chamado. Entendi. Então, eu movi a minha vida para isso. Eu quero ser pastor. Uhum. Então, a advocacia, nesse momento, meu Deus, eu só admirava. Olhava as pessoas, bacana. Mas não era algo que eu sonhava. Então, eu focava em crescimento de célula, multiplicação de célula, quero me tornar pastor. E aí, Deus, ele veio e, através no sonho, estava dormindo. Deus fala, eu não sou Jacó. Mas eu tive um sonho, entrando numa universidade. Uau, mais específico que isso, Quinho, só? Aí eu sonhei, beleza, um sonho aleatório, né? Acordei com aquilo, um sonho aleatório. Aí ele pensando, eu acho que eu preciso de uma célula lá numa universidade. É tipo isso, aí eu falei, bom, um sonho aleatório, nada a ver. Aí, meu irmão, ele é pastor, né? E em determinado dia eu tava com ele no carro, na verdade, em determinado dia não, no mesmo dia do sonho eu tava com ele dentro do carro e tudo mais, e ele dirigindo, ele só me olhou e falou, Quinho, tu já pensou em entrar numa faculdade? No mesmo dia. Aí eu olhei assim, como? Nem falei, não tinha nem contado do meu sonho, nem nada. E eu não tinha... Nossa, o Quinho é muito estudioso. O Quinho é um menino muito aplicado. Não, quem me olha, quem me vê na advocacia, meus amigos que estudaram comigo no ensino médio devem olhar. Não, com certeza esse bicho comprou o diploma, não é possível. Porque a galera me
tipo assim, do ensino médio me conhecia como um menino muito brincalhão, muito atentado, e de fato, até hoje eu sou muito Eu brincalhão. já ia falar, não que alguma coisa tenha mudado, né, É, amigo? Mas. de fato, teve um episódio uma vez na academia que eu cheguei com a Pio, e aí tinha um brother que eu brincava muito, zoava muito na escola, né? E eu peguei e falei, oi, boa tarde, tudo bem? Olha, essa aqui é a Pio, minha esposa e tudo mais. Eu falei com ele igual gente. Quando eu saí dali, ele olhou pra Pio e falou, o que que tu fez com esse garoto? Ele é uma pessoa agora, ele era um animal. Então eu era, tipo assim, muito da zoeira. Eu não era Sim, aplicado em sim, estudos, sim. né? O Então, improvável. O improvável, improvável. exato, exato. E aí Deus veio e me chamou pra essa área. Beleza, De então, pessoas sérias. sérias, que não. Que coisa, né? Não, às vezes aqui na igreja mesmo, as pessoas chegam comigo e falam, e mas como tu é na frente do juiz? Tu fica tirando barato com ele? Eu falo, não, pelo amor de Deus, não faço isso. Não faço, não existe essa possibilidade. Mas enfim, Deus ele me colocou nessa área. E eu enfrentei muitos conflitos, Lorena, porque como eu não era um cara estudioso, eu fui pro direito por obediência. Beleza, Deus ele falou comigo, ele me quer aqui, e eu entrei. Uhum. Entrei pro curso e eu tive inúmeras dificuldades, porque é Sim. um curso extremamente difícil. As leituras, elas são bem complexas, né? Então tu tem que ler muito, tu tem que estudar muito, e eu, em determinado momento, eu parei e falei, cara, será que eu ouvi direito Deus? Será que foi Deus que me colocou? Cara, essa parte assim, mano, tá, eu acho que eu confundi. Então, em será que eu ouvi direito? Mas em determinado momento da minha vida, eu fiz essa oração. Porque Sim. eu já era casado quando entrei no curso de Direito, e eu tinha que dividir entre trabalho, ministério, casa, e aí entrou mais o curso de Direito. Então, eu me vi com muitas atividades ao mesmo tempo e não conseguia conciliar aquilo. No ministério eu existia um peso em mim de, pô, eu não tô me doando como eu me doava antes. Sim. E aí me vinha justamente isso. Pô, será que eu. Assim, existe uma limitação, né, Ex- amigo? Não tem jeito. Não A tem, gente é um não tem tempo. como entregar 24 horas. É O o que que a a gente gente entende é o quer. tempo que tu tá vivendo, a estação que tu tá vivendo. É. E eu não tinha essa maturidade pra pensar. Hoje eu sei sobre isso. Naquele tempo não, né? Mas enfim, aí eu fiquei nessa crise de pensar que eu estava falhando com Deus, né? E aí Sim. aconteceu de eu, juntamente com o meu irmão e outros amigos, a gente foi pro Dunamis, lá em São Paulo. E, Há quanto tempo, mais ou menos, amigo? amiga, eu acho que tem em torno de uns 8 anos. Entendi. 8 anos ou talvez mais. Não sou muito bom com datas, mas eu Tu tava fui. mais ou menos na metade do teu curso. No início, eu acho que eu devia No estar. início já tretado, assim. Tipo. Não, tem mais do que isso então. Porque eu tava no terceiro semestre. Uhum. Tava no terceiro Entendi. Bem, bem bem no no comecinho mesmo. início. Um ano e meio de curso, né? Já querendo desistir. Um ano e meio. Já queria, já queria desistir aí. E aí eu fui pra lá e existe aquela sala que é sala do. O nome da nossa é sala do sobrenatural, né? Mas existia também lá uma sala, eu não sei se era esse mesmo nome, mas tinha um Sim. hallzinho assim que a pessoa ficava, tinha uma menina tocando violão. E eu lembro que a minha oração naquele momento foi: Deus, eu quero te obedecer. Eu não sei se é da tua vontade, de fato, que eu esteja aqui cursando direito. Então eu quero que o senhor me responda. Eu não quero desobedecer. Eu sei que eu tenho um chamado pastoral. Eu sei pro que o senhor me chamou e eu não quero viver longe do meu propósito. E eu fiz essa oração e aí eu fui para lá para a salinha para a pessoa orar por mim, né? E quando eu cheguei lá na sala, vi dois garotos novos, assim, cheios de tatuagem. Eu olhei, vixe, Um pouquinho de 8 anos atrás. tatuado, tatuado. Aí eu peguei, né? Dei apenas o meu nome. Sentei, aí a pessoa segurou na minha mão, ficou um período assim, né? Aí me olhou e falou: Marco,
seguinte, eu te vejo num quarto, ele descreveu meu quarto. Te vejo num quarto escuro, na frente de um computador, chorando porque tu não tava, porque tu não tava entendendo o que tu tava lendo. No teu lado tinha vários livros e hoje o que tu pensa é: foi Deus que me colocou aqui nesse lugar, foi Deus que me colocou para estudar isso. Uma oração, uma humilhação Não, misteriosa. nessa hora eu já tava em prantos, né? E aí depois ele veio, olha, foi Deus que te colocou aqui, Deus tem um propósito através da tua vida, Deus ele quer se mover através da tua Uau, vida, né? E amigo. aí, meu irmão, eu saí dali atordoado que eu nem agradecer Eu esses dois. imagino. Chorei muito. E o incrível, Lorena, que aquele meu pensamento de que eu era incapaz simplesmente sumiu. Uau. Simplesmente sumiu. Eu comecei a viver a partir daquele dia com uma verdade de que eu tinha a mente de Cristo. Uau. Glória a Deus. E eu comecei a. Falei, cara, se eu tenho a mente de Cristo, cara, eu não sou isso aí que eu achava que eu era. Eu sou Tipo, ler esse inteligente. negócio Eu aqui, eu sou vou conseguir inteligente. entender. A minha visão mudou. E aí eu comecei a me empenhar mesmo no curso Ah, e realmente viver e tudo mais, enfim. Mas eu, a partir desse momento, eu comecei a encarar o curso de uma outra forma e, enfim, estudei muito e hoje tô aqui. amém, amigo. Nossa, que história incrível. Inclusive, você universitário tá ouvindo isso, tu já sabe, né? Tu já pega essa e vai estudar. Você tem a mente de Cristo, mas vai estudar. Pega a dica. E, amigo, vamos lá. Vamos entrar agora Sim, oficialmente nas nossas pautas. Eu sim. quero perguntar pra você. Depois de tanto estudar, depois de todas essas revelações, depois de tantos anos já ligado a essa área, eu quero perguntar: qual é a sua visão de justiça? Dá a medida certa para aquela pessoa. A minha visão de justiça é isso. Deus é justiça. Então eu encaro esse tema dessa forma, que aquela pessoa ela deve receber na medida do que ela fez, né? Uhum. Então a minha visão de justiça é essa, né? Acima de tudo, é, carregando os princípios que eu tenho como cristão, e eu deixo isso muito claro para os meus clientes, mas o que eu sempre converso é, olha, a gente vai buscar o que é justo para ti, tá? Sim, Então, na minha visão, justiça seria isso. sim. E que, assim, a gente estava. Só para atualizar aqui vocês, antes de começar, a gente entrou numa grande pauta aqui. A Sim, gente quase começou o podcast antes do podcast. E a gente estava falando exatamente como absolutamente todas as pessoas elas têm o direito de ter uma defesa, né? Elas têm o direito de receber uma pena justa, por exemplo, né? sim, E eu creio que é muito por aí, olhando por essa visão da lei humana, a pessoa tem que receber exatamente proporcional àquilo que ela fez. Nem mais, nem menos. E muitas vezes nós, como seres humanos falhos e cheios de justiça, a gente quer entregar mais. Então, pô, quantas vezes a gente vê. Dá um exemplo pra vocês. Um carinha ali assalta, a população pega e, ó, senta ali a porrada. isso não é justo. Sim, Não é isso que, pelo direito, aquela pessoa deveria receber, sim, né? Então, muitas vezes a gente quer dar mais, ou muitas vezes também, de forma errada, a gente quer dar menos, né? E quer livrar algumas pessoas por questões morais próprias. Mas também quando a gente entra na justiça de Deus, a justiça de Deus ela já vai para um outro lado, né, amigo? exato. Olha, se tu vê, por exemplo, lá em Gênesis, quando Caim matou Abel, o receio dele era o que iriam fazer com ele quando ele saísse dali do Sim. Éden, né? É Uhum. porque, pô, ele recebeu uma marca, aí todo mundo, ele até fala pra Deus, por onde eu for, vão querer, tipo, me matar. Uhum. Então Deus, ele pegou e falou, não, não vai acontecer isso. Hoje, quem enfrenta um processo criminal é como se tivesse essa marca. Principal, vocês, por exemplo, vê uma pessoa com uma tornozeleira eletrônica. É. Cara, muita gente vai atravessar a rua É, e porque vai não ficar com quer, com medo, medo. né? Então, essas pessoas, elas recebem essa carga. Sim, Então, eu, como advogado criminalista, eu entro na pior fase da vida daquela pessoa, sim. né? Então, assim, um processo criminal,
ele vem com um bônus maligno, mas, mas ele vem com inúmeras situações, por exemplo, ansiedade, Sim, depressão, tipo, medo, que tudo tá atrelado um ao outro, mas a pessoa que tá respondendo um processo criminal, ela definitivamente não tá tendo uma vida, tipo, em paz. com certeza. E aí eu entro nesse momento crítico Uhum. da vida daquelas pessoas. E o que eu, como cristão, sempre, né, na oportunidade que me é dada, falo, olha, e aí, como é que tá? Não, a situação do teu processo é essa e assada. A estratégia vai ser essa e assada. E aí, quando a gente conclui, e aí, como é que você tá? Tá conseguindo dormir? Ah, não, doutor, tô muito mal. Olha, tem orado? Você tá orando? Como é que... Sim, E aí eu sempre, né, às vezes a pessoa fala, não, eu tô orando. Eu falei, pô, é bom, é bacana ler a Bíblia, porque às vezes tu vai encontrar ali uma força na leitura, né, da Bíblia, numa oração e tudo mais. E aí eu sempre tento ser um incentivador para a pessoa, nesse momento crítico, estar perto de Deus. E a gente vê inúmeros testemunhos de pessoas que se converteram a partir de uma demanda criminal. sim. Eu lembro. Assim, é uma história um pouquinho diferente, mas eu acho que é a mesma história. É o mesmo tema. Eu lembro quando o Renan perdeu a mãe dele, né? E quando o paciente ele tá passando por esse processo, principalmente quando já tá em cuidados paliativos, que sabe que a pessoa vai falecer, a família, ela também recebe um apoio psicológico, né? E ele sempre conta essa história que uma das primeiras coisas que eles perguntam é: você tem alguma religião? Você acredita em alguma coisa? E começa a incentivar essa pessoa a buscar, porque isso pode ser um instrumento também para aquele psicólogo, para aquele assistente social, enfim, conseguir fazer com que aquela pessoa enxergue esperança nisso, Então, né? Porque muita gente entra em processos depressivos, o luto é um processo tão difícil, enfim. E isso é usado como um instrumento, porque exatamente a pessoa está naquele processo, talvez uma das fases mais críticas da vida dela, de maior dor e de maior vulnerabilidade. E eu creio muito que nosso papel como cristão, nessa hora, é falar, cara, tu tá num momento de vulnerabilidade, beleza, você tá no melhor momento para encontrar Jesus. Quantos aqui, quantos de nós, quantas histórias a gente ouve na igreja de pessoas que realmente encontraram Jesus no seu momento de maior necessidade? Porque realmente é o momento em que a gente abre uma porta e fala: eu realmente preciso de algo maior do que eu. Eu realmente preciso de algo além de mim. E eu creio muito que a religião, ela tem também esse papel na nossa vida. Não só a religião, né? Quando a gente, assim, se a gente fosse falar dentro de questões da esfera, beleza, a religião. Mas, cara, não tem ninguém que nos traz esperança como Jesus. amém. Não tem ninguém, não tem ninguém. Não tem nada nessa vida. Não, e aproveitando o que tu tá falando, Lorena, a igreja, que eu falo como instituição, Sim. igreja, foi através dela que eu furei a bolha, né? Eu vim de uma origem bem pobre, bem limitada, só, tipo, minha mãe trabalhava somente, meu pai saiu bem cedo de casa, nos Uhum. abandonou e tal, enfim, a mamãe tinha que se virar para criar. Então Sim. acaba que eu morava no Guamá, só que dentro do Guamá existem as áreas mais perigosas. Eu Uhum. morava no Riacho Doce, que é uma das partes mais temidas dentro do Guamá. Então eu cresci no meio da criminalidade. Não, claro, não fazia parte, mas eu via, aquilo era muito, fazia muito, fazia parte do meu dia a dia. Eu via Sim. aquilo, tipo assim, a Era galera que normal, cotidiano. exato. E através da igreja, quando eu me converti, eu furei essa bolha, Sim. sabe? Eu Uau. comecei a me relacionar com pessoas. Foi quando eu conheci a Verena, o Vitor e tudo mais. A gente era da mesma igreja. E, pô, tu veio uma galera que era do bairro mesmo, já se relacionando com pessoas, tipo, do centro da cidade e tudo mais. Sim. E isso permitia que a nossa visão, ela se expandisse. Nossa, pô, pode crer. Pode crer, existe, o cara Sim. é advogado, o cara é engenheiro, sabe? Então tu começa a até mesmo desejar coisas que tu dentro daquela bolha não iria desejar, Sim. sabe? E o louco, e eu tenho um testemunho sobre isso, que em determinado dia, eu caminhando na rua, indo pro escritório, eu vi um carinha com uma tornozeleira eletrônica no sinal. Aí eu falei, Uhum. pô, pode crer.
esse cara tá respondendo o processo. Beleza. Isso que eu penso, isso, Deus veio. Cara, fala com ele que tu vai defender esse brother. Aí eu, não, isso é da minha cabeça. Aí eu passei direto. Tá. Todo dia, quando eu passava pro trabalho, Deus falava a mesma coisa. Fala com ele que tu vai defender ele. Tu vai defender. Aí eu, não, tá. Enrolei. Eu acho que passou, sei lá, mais de um mês eu nessa desobediência. E aí, no final de semana, eu fui no supermercado com a Pio. E quem tava lá, no sinal, vendendo bombons, o Karine. Eu falei, Pio, Deus tá falando comigo já tem tanto tempo e tudo mais. Ele falou que é pra eu conversar com esse brother que eu vou defender. Eu não sei nem qual é o crime que ele tá respondendo, mas Deus mandou eu defender esse cara. Ela falou, se Deus falou, então bora lá conversar com ele. Mas bora primeiro comprar a nossa comida aqui, não tem nada lá em casa. E aí a gente foi, comprou a comida e tudo mais. Aí na volta, ele tava vendendo bombons, né? Eu peguei, irmão, me dá aí 2 saquinhos de bombons desse aí, quanto é? Tanto. Eu falei, beleza. Aí eu peguei os bombons, eu falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Tu responde um processo criminal, né? Aí ele era tipo assim, bem negão assim, né? E ele pegou, já ficou meio que pálido. Ele falou, respondo. Eu falei, irmão, eu sou crente, cara. Não sei se... Eu sou crente. Eu sou crente, Aí depois sou advogado. Eu sou crente, cara. Eu tava passando aqui e Deus falou comigo, tu tá respondendo esse processo, eu sou advogado. E Deus falou que é pra eu te defender. Eu não sei nem qual é o crime que tu tá respondendo. Mas Deus falou que é pra eu te defender. Então eu queria me colocar à tua disposição pra gente conversar sobre isso. Aí o cara pegou, me olhou assim, o olho já começou, sabe, a lacrimejar e tudo mais. Ele me olhou e falou: irmão, minha pastora, lá no culto, ela chegou, orou em mim e disse que uma pessoa ia se apresentar pra mim e iria me defender nesse processo. Meu Deus! Aí eu peguei, então, meu irmão, toca aqui e tamo junto. Eu sou essa pessoa, prazer, vamos exato. lá. Cara, aí eu fiquei dali, nossa, super feliz. Então, beleza, não era coisa da minha cabeça, né? E aí ele foi lá no escritório e olha a coincidência. Ele era irmão de um amigo meu de infância que morava Sim. no mesmo bairro e tudo mais e que já tinha sido morto. Eu descobri no atendimento que ele tinha sido morto Meu num Jesus. assalto. Entendeu? Então eu ali naquele momento, e aí, pô, tu viu o endereço, falei, cara, tô lá na tua rua, mora fulano de tal, assim, que eu lembrava o nome dos meus amigos, ele falou, eu sou irmão do fulano de tal, ele morreu, tipo... Então, olha a bolha que Deus, sabe, Sim. a igreja Sim, permitiu que sou eu também. furasse pra justamente estar E, hoje... amigo, é incrível como a igreja, ela realmente cumpre esse papel, porque ela quebra todas as bolhas. Não é só a bolha da pessoa que está numa situação de vulnerabilidade e tal, e consegue ver, mas a pessoa também que está do outro lado consegue enxergar outras realidades. É incrível, gente. Assim, rolê de igreja, vamos sair para comer. Um Sim. exemplo, vai aparecer tô zerado, não tem nenhum centavo. Então o fulano que tem mais dinheiro vai pagar pra esse que não tem um centavo, entendeu? E a pessoa que é, tipo, muito, muito rica, de uma família muito, muito rica, é, tipo, melhor amiga de um cara que tá ali, olha, ferrado na vida. E é muito louco isso, porque, cara, isso quebra todas as nossas bolhas. Todas as nossas bolhas. Tem uma amizade aqui na igreja que o Renan... que o Renan sempre fala, porque ele fala, égua, não tem nenhum outro lugar que essas pessoas poderiam ser amigas. Sim. Porque, tipo assim, é uma menina que é claramente uma patricinha, assim, patricinha, rica, nananana, e uma outra que é, tipo, numa outra vibe, assim, e elas são amigas, porque se conectam. Sim. E é muito louco, porque realmente, quando a gente vê pessoas que não têm a igreja agora como instituição falando, cara, elas vivem as suas bolhas, seja da classe A, seja da classe B, seja da classe C, seja da classe D, não importa, ela sempre vai viver numa bolha. E a igreja, ela quebra isso, isso é incrível, amigo. Amém. Isso é incrível, realmente. Mudamos de assunto, gente. Hoje a gente vai falar sobre isso, então, Kim? Brincadeira. Mas vamos voltar. E, Kim, eu tenho uma pergunta muito boa pra você. Sim. Pense bem, hein?
Que desafios você enfrenta ao tentar conciliar os seus princípios bíblicos com as leis e procedimentos do sistema jurídico? Que às vezes a gente sabe, né, que tem muitos problemas também. E Sim. como você lida com essas questões dos dilemas éticos? Se tu fizer o que a lei determina, tu não entra em conflito com os princípios bíblicos. Arrasou, gente. Fechou aqui, vamos terminar. Só que aí eu acho que essa pergunta veio porque a gente sabe que dentro do judiciário existe muito. Comprou uma sentença, pagou não sei o quê. A gente vê esses escândalos, né? A E corrupção no nosso exato, país está em todas as áreas. exato. Lá não Mas seria diferente. nós, como igreja, como cristão, nós temos que levantar essa bandeira de Cristo. Então, bateu no meu escritório, sentou comigo, uma das primeiras coisas que eu falo, cara, eu sou crente, tudo bem, tudo mais. Já falo que é para justamente a pessoa saber, né, com quem ela tá Sim, falando, tudo mais. E por que eu faço isso? Porque eu de fato, Lorena, não querendo jogar confete nem nada, mas eu me empenho ao máximo na defesa de quem eu estou defendendo. Por quê? sim. Porque eu sei que Deus ele me chamou para uma excelência. E é isso que a gente tem que oferecer, nós como cristãos, em tudo na arquitetura ou qualquer outra área, a gente tem que entregar o nosso melhor. Com E as certeza. pessoas, Excelência. elas. Exato. E as pessoas, elas vão, cara, pensar: essa arquiteta é diferente. Esse advogado é diferente. Por quê? Porque a gente vai além, às vezes até mesmo do que está no contrato. Porque a gente quer entregar a excelência. Então, a gente acaba marcando aquela pessoa com o nosso testemunho. Então, eu, como advogado, como cristão, eu sempre tento dar o meu melhor, ser exemplo para que o nome de Cristo seja glorificado através da minha profissão. Amém. E conectar os princípios bíblicos Exato. com a lei. Amém, amigo. Beleza, Quinho, mas o que todos nós queremos saber é: e o cara do sinal? Como ele está nesse Sim, momento? olha, ele tá no coral da Assembleia de Deus. Ah, não acredito nisso! Cara, que é muito louco, porque no momento em que eu conversei com ele lá no escritório, né, a gente traçou a estratégia. E aí, o que ele tinha sido acusado? Tinha sido acusado por tráfico de drogas, Uhum, tá? Só que aí, o que que acontece? Lembra que eu falei que o irmão dele tinha morrido num assalto? sim. Ele, por conta de pertencer a essa família, ele era mal visto, ele já era conhecido pela polícia. Só que ninguém prendia ele porque ele era menor de idade. Uhum. Então, quando ele completou uma maioridade, tentaram meio que criar um cenário para justamente prejudicar. Só que ali ele já tinha se convertido. Ele já era crente, já tinha aceitado Jesus. E ele foi pego dentro do ônibus. E aí foi apresentado na delegacia como uma balança, droga, enfim, tudo dentro do processo não favorecia ele. Uhum. E eu, nessa conversa, peguei e conversei. Irmão, é o seguinte, o cenário não tá bom. Eu acho que a gente pode traçar uma estratégia aqui, tu confessa, a gente consegue uma pena menor, a gente consegue um tráfico privilegiado e tudo mais, terra primária. E ele me olhou e falou, mas eu não fiz isso, doutor. Eu não fiz. E eu olhei nos olhos dele e falei, se tu não fez, nenhuma pena, por menor que seja, é justa. Então, vamos trazer a verdade para esse processo. Uhum. E eu lembro que eu saí, e aí depois dessa conversa, acho que passou, sei lá, uns 3 dias, era a audiência de instrução e julgamento dele. E antes de ir para a audiência, eu lembro que eu orei. Falei, Deus, eu não estava naquele ônibus. Eu não estava ali, mas o Senhor está. Fulano de tal está falando que é uma denúncia injusta, que ele não fez, que ele não praticou. E eu te conhecendo, sei que o Senhor não se agrada com injustiça. Então hoje, nesse dia, nessa audiência, eu quero que a tua verdade ela seja revelada ali. Ó, Porque uma pessoa inocente pode ser condenada. E eu fui para a audiência. E aí chegou, as testemunhas eram policiais, né? Eu peguei, a audiência nada de começar, conversei com o promotor, falei, doutor, tudo bem, essa é a terceira audiência que tenta remarcar e tudo mais, tento marcar.
as testemunhas já vieram. E aí ele pegou, doutor, ainda não vieram. E aí, naquele momento, sabe a ousadia que vem através do Espírito Santo? Eu falei, poxa, doutor, tudo bem. Doutor, assim, nem deveria falar isso com o senhor, né? Mas eu acredito que isso foi forjado. Forjaram isso para prejudicar o meu cliente. E, assim, ele não fez isso. Ele me olhou assim, sério, sabe? Falei, doutor, já é a terceira audiência, né? Olha, se eles não comparecerem hoje, eu desisto, porque a gente já está tentando ouvir esses caras, eles não comparecem e tudo mais, eu desisto deles e aí a audiência segue. O que que acontece, Lorena? No processo, precisa de prova para condenar. Sim. E como não tinha, existia ali a balança, existia ali a droga, mas não existia a pessoa para dizer como aquela droga chegou, como foi encontrada. Então, não existindo essas testemunhas, não tinha prova para Sim. condenar o meu cliente. E o que que aconteceu? Ele foi absolvido. Por quê? Porque não tinha prova para condenar. Ele desistiu das testemunhas e tudo mais, e ele foi absolvido. Então, isso é justiça. Sim. Isso é justiça. Porque hoje eu converso com ele, às vezes ele vai lá no escritório, leva um bolo, conversa comigo. E, cara, ele tá firme e forte, tem carteirinha de obreiro. Ah, não, cara. Carteirinha de obreiro, às vezes ele manda mensagem: pô, irmão, manda R$ 20 que vai ter o coral aqui da igreja. Eu preciso comprar a camisa do coral e tudo mais. Então a gente acabou estreitando uma amizade. Sim. Mas é isso, Deus ele me chamou para essa área com um propósito. O coração que eu tenho, que é tipo de pastor, de amar, de gostar de estar no meio da pessoa, de ajudar e tudo mais, é o mesmo coração que eu tenho para advocacia, sabe? De sempre tentar ajudar, sempre ser ali uma pessoa para de alguma forma amenizar ou resolver qualquer, enfim, demanda, problema que a pessoa esteja passando. Uau, amigo, glória a Deus. E Quinho, pra gente finalizar, eu queria te pedir pra mandar um recado. Eu ia te pedir um conselho, mas, cara, manda um recado para as pessoas que estão te ouvindo em como, mesmo fora dessa área, como a gente pode ajudar, como a gente pode auxiliar esse sistema, como é que a gente pode auxiliar de alguma forma as pessoas que estão tentando ressocializar. Manda aí o teu recado, de advogado, vai! Vamos lá, né? Olha, uma realidade. Isso é uma realidade. A gente tem muitos irmãos em Cristo que estão se convertendo, por exemplo, hoje no presídio. Uhum. Né? Pessoas que conheceram a Cristo dentro desse cenário caótico, mas tem pessoas que estão aceitando Jesus nesse momento dentro de uma cela. Por quê? Porque dentro da prisão existem reuniões lá onde é pregado o evangelho. Dentro de cada cela tem um pastor que é levantado, claro, não, mas é um pastor que é levantado no meio deles. Ah, tu sabe ler a Bíblia, então vai, beleza, tu vai pregar então aqui. É tipo isso, né? Mas aí é pregado o evangelho dentro, não? Então pessoas se convertem ali realmente, tipo, Porque o querem. Espírito Santo se move, Exato, né? se move, né? Em meio a Uau. esse caos, o Espírito Santo tá ali e tá alcançando pessoas. Então a pessoa, beleza, aceitei Jesus aqui, eu não quero mais levar a mesma vida que eu levava antes, eu quero de fato sair daqui uma outra pessoa. Só que o que falta, Lorena? Falta oportunidade. Por quê? Sim. Hoje, a grande dificuldade de uma pessoa que está num regime fechado e vai para o semiaberto é encontrar, por exemplo, uma oportunidade de trabalho. Né? Porque é exigência para o regime semiaberto, ou tu está estudando, ou tu está trabalhando. E às vezes é essa a dificuldade. Então você, empresário, né, crente, comece a pensar de alguma forma de estar, de repente, abrindo oportunidade para essas pessoas que estão precisando de uma segunda oportunidade, né? Uma segunda chance, né? Então eu Pra de acho fato mudar de vida, né? exato, eu conheço um irmão aqui da igreja que um dos requisitos na empresa dele é a pessoa já ter respondido no processo, porque de fato ele entendeu isso. Que Eu imagino a entrevista de emprego. Tem algum BO na justiça? Tem, ótimo. Beleza, olha, ele tá de Qual que- tornozeleira eletrônica, gente. Ótimo! Opa, já passou na frente daquele outro amigo. Aquele tá sem tornozeleira, Mas hein? mas aqui da nossa igreja, que tipo, é um dos requisitos a pessoa já ter. Amém. Porque ele tem essa visão de
ressocializar, dar uma oportunidade, né, para E, amigo, essas pessoas. quantas vezes, né, a gente precisou de uma segunda chance? Talvez em uma área diferente, talvez numa situação diferente, mas nós precisamos também de uma segunda chance de Exato. outras pessoas, né, de pessoas da nossa família, pessoas que se envolveram com a gente, de outros relacionamentos, enfim. E de outras formas, a gente também um dia precisou, né? Sim, sim. É isso, cara. É a gente entender que Cristo morreu por essas pessoas, Sim. né? Essas pessoas, Ele elas não veio pelos não bonzinhos. veio, não veio. Essas pessoas, elas foram compradas por um sangue, né, de Jesus. É, Então Cristo não morreu por mim, não, morreu por essas pessoas também, cara. é Sabe? isso. Então é a gente entender o sacrifício que foi feito por eles, sabe? Então é isso. É isso. Amém. Inclusive, né, quando a gente vê Jesus ali no final da sua vida aqui, ele, ele tem exatamente esse momento com um homem que está sendo crucificado também. Exato. E diferente de Jesus, um homem que cometeu um crime, e Exato. para ser crucificado ele deve ter cometido um crime muito feio, né? Sim. E a gente vê ele recebendo o perdão de Jesus. Não tendo a sua pena pela lei humana diminuída, mas recebendo o perdão de Jesus. E eu creio que é isso que a gente precisa levar mesmo. Exato. No mesmo dia foi pro paraíso, né? É isso. É isso. Então, lá no céu, a gente vai se encontrar com várias peças, gente. A gente acha que a gente vai só encontrar os irmãos da igreja? Não, Olha, não. não é bem Só assim. os nós cegos que entenderam que eram nós cegos, eles estarão lá. É isso, gente. Esse é o resumo do É, evangelho. né? Não. Nós cego, entendeu que é nós cego? Tá Bora. tudo certo. Ele veio né, aqueles que são, que, enfim, não, olha. Ele veio para os que não são, né? Ou para as É. pessoas, para os doentes, para as pessoas que de Os fato, os improváveis, improváveis. no Foi para essas geral. pessoas que ele veio. Então, É de fato, a isso. gente vai ver muito nosso cego lá no céu. Amigo, muito obrigada. Muito obrigada por ter respondido sim para esse chamado Amém. e por realmente levar Jesus e levar tantos princípios e, enfim, levar para uma área tão difícil e realmente apresentar esperança para essas pessoas. Eu admiro muito isso, porque eu acho que deve ser muito difícil, gente. É que deve ser assim, muito difícil mesmo. Então, realmente eu te admiro e muito obrigada por dizer sim pra essa esfera. Eu sei que deve ser difícil, eu sei que tu deve entrar em muitas tretas, mas de verdade, Jesus precisa entrar nesse lugar, sabe? Cara, as pessoas precisam de Jesus, realmente. Amém. É isso. Amém? Gente, eu espero que esse podcast tenha te edificado. Eu espero que isso tenha tocado o teu coração. Eu espero que você, empresário, saia daqui e pense, cara, eu preciso dar uma oportunidade para quem talvez seja totalmente improvável, para quem tu olha e pensa, cara, essa pessoa definitivamente não merecia. Mas assim como você um dia precisou de uma segunda chance, outras pessoas também precisam. Eu espero que isso toque seu coração. E eu espero que você, que seja dessa área, realmente leve isso. Eu espero que você, que seja dessa área, consiga ver que você tem a oportunidade de levar Jesus para pessoas que precisam de forma assim absurda. Amém? É isso, pessoal. Terminamos mais um episódio do nosso podcast. Inclusive, pessoal, esse é o nosso último episódio do ano. Nós vamos entrar no recesso aqui na igreja, então a gente volta com a nossa segunda temporada do Coffee Talks em janeiro. Não perde, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!